Ver se eu já estou ao vivo, acho que sim, né? Então, eu vim aqui hoje gravar esse rápido vídeo, né, para falar sobre vulnerabilidade, que foi uma questão que eu levantei essa semana para a gente discutir, para a gente conversar um pouco sobre esse tema, vulnerabilidade. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou coach de vida, Dinaí Martins, coach de vida. Sou mãe e sou peregrina. Dentre várias outras coisas, essas três é as que eu mais destaco como realmente a minha identidade, o que eu quero e estou construindo ao longo de alguns anos já, né? Então, e dentro desse contexto do que eu venho construindo já há alguns anos, onde eu encontrei essa profissão que tanto se encaixou nas minhas características, no meu modo e gosto de viver, que é o coach, eu aplico muito em mim e amo aplicar nos clientes que eu atendo. Chegou para mim um pouco depois o Enneagrama, que eu fiz uma formação, e conhecer o Enneagrama para mim trouxe uma clareza do meu caminho muito interessante, que foi eu identificar o meu perfil comportamental de uma forma muito amorosa, muito cuidadosa e respeitosa. E daí eu me identifiquei, né, como sendo um tipo 9 do Enneagrama. E a gente tem esse hábito, né, eu tenho, não sei se você também tem, a gente fica olhando a parte que é aquela parte mais desafiadora na nossa vida, que é a parte que mais me desafia. E aí eu entrei em contato com uma informação muito interessante no sistema do Enneagrama, que eu, enquanto personalidade, tenho a preguiça, a indolência. Aí eu falei, caraca, eu nunca pensei nisso, eu passo o dia inteiro na função, nas tarefas, nananana. Como assim que eu sou preguiçosa? E aí ali trouxe uma informação muito preciosa, que eu sou preguiçosa de ir em busca da ação certa, da ação mais apropriada para o meu desenvolvimento, para a minha vida. Eu sou preguiçosa em buscar as coisas que me dizem respeito. E sou muito diligente para atender o outro, para viver os sonhos do outro, como se eu não tivesse tanto valor. E aí, estudando sobre essas questões do tipo de personalidade, também o Enneagrama, por isso que eu falo que ele é muito generoso, né? Ele traz um caminho de crescimento, um caminho que é o de desenvolvimento. E o caminho do meu crescimento passa por eu estar encontrando a ação mais assertiva para minha vida. E chega no amor, que o amor é uma coisa que me encanta muito. E eu tô trazendo isso porque eu vou chegar nessa questão da vulnerabilidade. Uma outra ferramenta que eu estudei há muito tempo na administração de empresa é a matriz SWOT, que fala das forças, das fraquezas, das oportunidades e das ameaças. E aí, fazendo uma relação com essas duas informações, o Enneagrama e a matriz SWOT, e o autoconhecimento, que é um estudo que eu pratico há mais de 20 anos, né? Desde o século passado, e fazendo esses autoestudos, essa autoinvestigação, veio essa questão da vulnerabilidade, né? Como que eu lido com esses pontos fracos, com essas preguiças, com essas indolências, com essa busca da narcotização. E aí é muito interessante entender que a vulnerabilidade, ela é ao mesmo tempo uma fraqueza e uma força. Ela é ao mesmo tempo eu me considerar insuficiente e eu também entender que eu sou completa,
que eu sou suficiente sim, o bastante. Então, é muito interessante olhar para a vulnerabilidade, o que aparentemente parece uma fraqueza, e entender que isso é uma força, porque faz parte de todo o meu conteúdo, de toda a minha inteireza. E aí a vulnerabilidade, ela, como que ela se torna forte para mim? Como que ela se torna forte para você? É justamente quando eu olho para a vulnerabilidade que está em mim e aceito, porque eu me aceito por inteira, porque eu aceito todas as características que me compõem, todas o meu jeito de ser, né, o meu jeito de funcionar, eu me aceito por inteira. E esse aceitar, olhar de frente, cara a cara, me torna mais forte. Olha que interessante. Eu também achei muito curioso esse tipo de abordagem, olhar para a vulnerabilidade como uma força, como um ponto forte, porque até então eu tinha aprendido que ser vulnerável é estar exposto, é estar de alguma forma sendo ameaçada, né? Até na sua vida, vamos dizer assim. E aceitar a vulnerabilidade não é necessariamente você não fazer nada. Lembra que o meu tipo do Enneagrama é de ir buscar a ação certa. Então, quando eu reconheço essa vulnerabilidade, é encontrar meios, modos e maneiras de se desenvolver através desse ponto que aparentemente é fraco. E aí a gente cria regras, cria normas, cria controles, né? Mesmo sabendo que eu não estou no controle de tudo, ninguém está. Mas mesmo assim é importante que se faça, que se organize para se entender um pouco mais no domínio das situações. Aí quando vem algo que, entre aspas, mexe, bagunça com o que você planejou, você realinha, reorganiza. E esse é um talento maravilhoso de se realinhar, de se reorganizar, de ressignificar mesmo, né? Igual agora, tá chovendo aqui. Essa é uma coisa que eu não controlo, nem você. O que a gente pode fazer diante de uma chuva se eu preciso fazer algo na rua? É ter um guarda-chuvas. Eu aceito a chuva, imagina que eu vou brigar, falar, não pode chover de jeito nenhum. Então, assim, tem as vulnerabilidades, né? Tem aquelas questões em que a gente realmente não controla, tanto no externo como no interno. E daí a matriz SWOT traz bem isso, que são as ameaças lá fora e as fraquezas aqui dentro, que ao mesmo tempo tem as oportunidades da gente estar trabalhando essa força que existe em mim, que existe em você. Lenice está aí, Dr. Carlos também, muito obrigado pela companhia, porque eu nem avisei nada, eu estou aqui numa sala fazendo um bate-papo, porque a gente entende que agora a gente está no eterno agora, então todo agora que está agora pode ser um agora de outra pessoa também. Então vamos falando em controles, né? Eu criei aqui um mapa mental para eu não me perder nesse raciocínio de entender um pouco melhor o que vem a ser a vulnerabilidade, né? E ao mesmo tempo eu posso não ter esse mapa mental e eu vou discorrer também do assunto de um jeito muito próprio. O mapa mental é uma ferramenta que a gente utiliza para ter mais foco, para ter uma linha de condução não muito dispersiva, né? Mas quem criou ela foi eu, então tudo saiu aqui do meu cabeção, tá legal? E aí, falando da vulnerabilidade, da aceitação, que é uma das coisas muito importantes da gente cultivar na gente mesmo, porque o que é. Então, a aceitação é uma atitude inteligente. Você não briga com o que é. Você faz coisas posteriormente, né? Então, você não briga porque tá chovendo.
Você aceita e pronto. Você não briga se você nasceu, ó, com esse nariz aqui. Aceita e pronto. E convive da melhor maneira possível. Sempre entendendo que as coisas são lindas. A chuva que tá lá fora tá molhando todas as plantas, tá purificando o ar. Esse nariz aqui, funcional, lindo e maravilhoso, cumpre um papel muito importante na minha vida e eu sou muito grata a ele. Então, é por aí essa coisa do ressignificar e não ficar preso a grades, a armadilhas de se pensar vulnerável o tempo todo, né? A vulnerabilidade é uma situação, um cenário que me coloca em algum movimento assim mais frágil, mas ao mesmo tempo me mostra um lugar, um cenário onde eu posso estar avançando e me desenvolvendo. E aí, o que me traz assim também a respeito da vulnerabilidade é entender que se eu estou vulnerável, é porque eu estou viva. Só os seres vivos estão vulneráveis. Então, quando eu não estiver mais vulnerável a nada, eu morri. Então, olha que bênção de perceber a vulnerabilidade e agradecer de estar vivo aqui e nesse eterno agora. Então, a questão da vulnerabilidade, que eu achei muito interessante, ó, uma buzina lá fora, não controlo, conviver, né? Os 3 cenários que mais me mostram a vulnerabilidade, para mim, são os meus atendimentos de coach e o auto-coach, é a minha manifestação como mãe, né? Quando crio meus 3 filhos, e é aquela atividade que eu amo fazer, que é caminhadas longas. No coach, não é porque eu sigo uma metodologia, uma estrutura, que os processos sempre vão dar certo. Não. Tem alguns momentos de alguns clientes que ainda não estão muito alinhados com o processo de coach, e aí o processo não tem sucesso. E aí como que é lidar com isso que não necessariamente está nas minhas mãos para poder fazer aquele movimento de o processo de coach dar certo para aquele cliente? Eu me sinto um pouco frustrada, confesso, mas passo seguinte eu vou entender que é aceitando, agradecendo, aprendendo e amando essa situação. Na maternidade, gente, quantas vezes eu me senti vulnerável na criação de um dos meus filhos. Eu fico emocionada de falar isso, que é uma coisa que te deixa mais vulnerável do que essa coisa da maternidade, essa coisa de ser mãe. A gente tá totalmente entregue, totalmente à mercê das coisas que acontecem com os filhos. E é uma das experiências mais significativas, a primeira da minha vida, que mais me chamou a atenção para viver através do coração, né? E aí, quando a gente fala em maternidade, logo que a gente é mãe, ou passado algum tempo, não necessariamente no mesmo momento, a gente começa também a entender a relação de filha. Então, quando eu me aproximei mais da minha mãe, com ela, quando eu fui mãe, e o quanto eu percebi que ela foi vulnerável em muitos momentos, e o quanto ela me amou e amou a todos os meus irmãos. E agora amanhã é dia das mães, né? E a gente tá assim, com a emoção à flor da pele. Eu pensando na minha mãe, eu pensando nos meus filhos, pensando na minha neta, minha filha que já é mãe. E é isso, é olhar para esse que eu sou, você olhar para você do jeito que você está, e entender que nós somos vulneráveis, sim, vulneráveis a situações, a emoções, a pensamentos, a atitudes, a muitas coisas. E na caminhada longa, que eu falei para você que eu sou peregrina, também adoro caminhadas longas, você faz um projeto, estipula as metas de caminhar X quantias de kms por dia, por período, e você calcula que vai dormir em determinado lugar, porém você não tem total controle dessa situação. Você vai caminhando e as situações vão se apresentando e você vai se adaptando, se moldando
com as situações conforme elas aparecem. Então, essa questão da vulnerabilidade, quando a gente olha para ela e aceita e ama e agradece porque nos diz que estamos vivos, isso aumenta muito a nossa força, aumenta muito a minha força, aumenta muito a sua força também. Aí eu vou me confessar minhas vulnerabilidades para todo mundo? Não, tem pessoas especiais que Deus colocou no mundo só para eu fazer esse tipo de confidência, esse tipo de se abrir, né, para o outro, me entregar para o outro e também em alguns momentos receber essa entrega, esse compartilhamento do outro comigo. Então, gente, essa coisa da vulnerabilidade é a minha proposta, o que eu quero trazer aqui nesse momento, nesse rápido vídeo para você, é que olhe para suas vulnerabilidades, aceite-as, ame-as e agradeça por ter cada uma delas, porque cada uma delas te demonstra que você está viva, né? Você está vivo e é uma oportunidade imensa de você se sentir mais humano, de você se mostrar mais humano para a sua vida e para todos que estão ao seu redor. Eu gostei muito de ficar discutindo comigo esse tema da vulnerabilidade e o que me despertou para esse assunto foi um vídeo que eu assisti da Brené Brown, que é uma pesquisadora, que é uma assistente social e que explora muito essas questões dos nossos jeitos de funcionar, né, o ser humano como um todo. Então, eu agradeço demais essa oportunidade que o Instagram sempre nos proporciona para a gente vir aqui nessa sala virtual, democrática, aberta para todos nós e falar um pouquinho da gente. Então, muito obrigada, tenha um bom final de semana e um feliz Dia das Mães para todos nós que viemos de uma mãe, sem exceção. Obrigada.